Fala galera, olá meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje vamos para mais uma reflexão. Continuamos aí no propósito de refletir, comentar e estudar o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, né? Estamos aí no capítulo 14, prosseguindo nessa caminhada, perseverando no estudo da palavra, em ouvir Deus falar conosco e deixar mesmo Ele transformar as nossas vidas através da palavra e do Espírito Santo. Se você recebe esse vídeo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar, de curtir e nos ajudar continuando a espalhar a mensagem da palavra de Deus, a boa e a melhor notícia de todos os tempos. Vamos lá para a nossa leitura de hoje? Mateus, capítulo 14, nós vamos ler do 22 ao 36, diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos atravessassem o barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar a todos aqueles arredores, e lhe trouxeram todos os enfermos, e pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda de sua roupa, e todos que tocavam nela ficavam curados. Até aqui, nós lemos a leitura um pouco mais extensa hoje, recontextualizando aí, lembrando o que aconteceu antes disso. Jesus tinha acabado de receber uma notícia que seu primo João Batista havia morrido. Jesus tinha tentado ter um tempo de luto, de solitude, né, de buscar a Deus, de passar pelo momento de tristeza, e a multidão o seguiu e nem deixou ele passar por esse momento, pois a compaixão dele se moveu a ir até a multidão, fazer o milagre da multiplicação. Logo que acaba tudo isso, despede a multidão, Jesus, mais uma vez, vai ter um tempo sozinho, ordena com que os discípulos atravessem o mar, e ele foi ter um tempo sozinho com Deus. E a primeira ênfase, o primeiro lembrete que eu quero dar, a importância da solitude. E se nós vemos toda a vida de Jesus em todos os evangelhos, nós veremos o quanto Jesus valorizava isso como sendo homem, mesmo sendo Deus. A importância da solitude e o que Jesus fazia nessa solitude. Orava, falava com Deus, meditava. Todas as vezes nós vemos que ele saía sozinho para orar. Jesus demonstrou a importância disso, e nós precisamos aprender e entender a importância de passarmos tempo sozinho, conversando e ouvindo a Deus. E aqui eu gostaria de refletir junto com vocês que em toda situação que tudo que Jesus fazia, ele tinha um propósito de ensino, ele tinha um propósito específico em alguma coisa. E aqui, mais uma vez, nessa situação, Jesus usa isso para ensinar algo aos discípulos. Jesus deu ordem aos discípulos para que eles atravessassem o mar. Os discípulos não foram porque queriam, não foram por qualquer outra causa, a não ser porque Jesus ordenou que eles atravessassem, porque tinham um propósito, atravessar esse mar. Mas não somente em chegar do outro lado, mas no caminho Jesus ensinaria algo poderoso aos discípulos. E no caminho os discípulos passaram por uma forte tempestade, como diz aqui, ventos contrários sopravam. Quer ver? Está no versículo, deixa eu achar aqui, 24. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E aqui eu quero começar a principal ênfase dessa reflexão. Nas situações difíceis, Jesus está no controle. Nas situações boas, Jesus está no controle. Nas situações mais complicadas da nossa vida, Jesus está no controle.
E Jesus deu a ordem para que os discípulos atravessassem. Eles foram debaixo de obediência, foram submissos ao que Jesus queria. Mesmo assim, eles passaram por algo muito difícil. Os discípulos passaram pelo medo de morrer. Eles acharam que iriam morrer. Ainda mais quando viram algo andando sobre as águas, em que eles pensaram ser um fantasma, uma assombração, algo do tipo que não fosse Jesus. Os discípulos passaram por medo, sendo obedientes a Jesus. Passaram por uma situação difícil. E isso não quer dizer que Deus não está no controle. Nós, no mundo caótico que vivemos, olhamos ao nosso redor, ou na nossa própria vida pessoal, e vemos situações muito difíceis. Mas a palavra para você hoje e para mim é que, independente de todas essas coisas difíceis, Deus não saiu do controle. Ele sabe o que está acontecendo na Terra, Ele sabe o que está acontecendo. As guerras, as mortes, as doenças, as pestes, todas as situações. Deus está no controle e as coisas vão acontecer conforme a sua boa e perfeita vontade. Mesmo nos momentos difíceis, Deus está no controle. Ele sempre continua no controle. Os discípulos foram para o barco mediante uma ordem. E Deus estava no controle. Ao atravessar, eles passaram pelo medo da morte. E Deus estava no controle. Passaram por desespero. E Deus estava no controle, porque Ele queria ensinar algo a eles. Jesus fez algo inusitado. Jesus desafiou as leis da natureza e andou sobre as águas. E ainda mais, um dos discípulos experimentou essa experiência, né? Vamos usar aí esse termo, não sei se está correto, mas também caminhou sobre as águas. E isso foi algo que nunca acontecia. Mas esse não foi a maior ênfase, né, de simplesmente o milagre de caminhar sobre as águas, mas o entendimento de que tudo que eles estavam passando, ele sabia e estava ali para ensinar algo e dizer: eu estou no controle, eu sou o rei. Se nós olharmos para todo o evangelho de Mateus, nós vemos que o escritor quer revelar essa identidade de Jesus como sendo o rei. E aqui nós podemos ver que Jesus é o rei de todas as coisas, inclusive o rei dos mares, pois ele pode controlar as ondas, os ventos, caminhar sobre as águas. E isso é um exemplo de que ele está no controle, ele é soberano e sabe de todas as coisas. Ele não é somente rei do mar, ele é rei sobre todas as coisas. Ele é o governo supremo sobre todas as coisas. Jesus é o rei. Vamos ler aqui mais uma vez essa ênfase do versículo 30 ao 32, diz assim: reparando, porém, na força do vento, Pedro, quando estava caminhando, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Subindo ambos no barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. E aqui está a coisa mais importante de tudo que nós lemos aqui: o reconhecimento da verdadeira identidade de Jesus. O homem, Deus. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. O único Filho unigênito de Deus. E os discípulos começaram a reconhecer isso desde o seu primeiro milagre, mas a cada manifestação do poder e da graça de Deus, eles reconheciam quem era Jesus, o Rei sobre todas as coisas. Deus está no controle. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor permite que passamos por situações difíceis e complicadas, pessoais, Deus, e no contexto de toda a humanidade. Nós passamos por tempos difíceis, Deus, mas a nossa fé faz com que nós olhamos para tudo isso e sabemos que o Senhor permanece no controle de todas as coisas e nada foge dos teus olhos. Nada foge ao teu controle. Deus, o plano do Senhor se concretizará, o Senhor fará com que o seu nome seja glorificado e se revelará a todas as nações e seja, Deus, cumprido o teu propósito maior de todas as coisas. Por isso, Deus, que o Senhor, através do teu Espírito, alcance cada coração e essa mensagem alcance com o entendimento de que o Senhor está no controle, mesmo com o mar revolto, mesmo com os ventos contrários, mesmo com grandes dificuldades que passamos. O Senhor está no controle. E o Senhor nos salva, assim como o Senhor fez com Pedro. Prontamente, diz a palavra do Senhor, o Senhor pegou a mão e o salvou quando ele afundava. Assim o Senhor faz com os seus filhos. E nós oramos, crendo nessa palavra e agradecendo em nome de Jesus. Deus abençoe você.